por agradecer em meu nome pessoal e no nome de Karen Wall, a coordenadora do grupo de reflexão sobre a avaliação pela FCT, pelo colega Eduardo Beira, colega e amigo de longa data, companheiro de algumas lutas, pelo simpático e interessante convite que nos fez estar nesta sessão e ter nessa participação pelo menos duplo, se não um triplo objetivo. Aquilo que me levou a aceitar, e aceitar motivadamente, foi, por um lado, ter a oportunidade de brevemente, verdade que temos cada um de nós agora cerca de 10, 15 minutos cada um, para abusar da vossa paciência, ter resumidamente a oportunidade de apresentar o trabalho deste grupo de reflexão que decorreu desde março passado, o que é que nós somos, o que fizemos, o que é que vamos fazer. Por outro lado, aprender alguma coisa da forma como nos podemos interagir com este novo desafio, que é o desafio das unidades de investigação baseada na prática. E, em último lugar, aprender, como aqui foi dito, com o próprio processo. Porque, para nós também, o desafio destas novas entidades e esta necessidade de diversificação institucional da investigação foi também um desafio. Começando, então, pelo princípio. O que é que nós somos? Nós somos um grupo muito diversificado de pessoas, eu diria pessoas interessantes, enfim, há exceções, as pessoas essencialmente interessantes, 6 pessoas, de origem e idades muito diversas. Eu, nesse grupo, preencho a cota dos velhinhos, para o meu neto a cota dos cotas, dos velhinhos, mas há, enfim, todas as gamas etárias, todas as áreas científicas, não científicas, mais humanísticas. Temos homens da engenharia, como eu, temos homens da biologia, da genética molecular, temos homens das ciências, mulheres das ciências sociais, temos mulheres da física, da astronomia, temos mulheres da musicologia, portanto, é um grupo com várias perspectivas. E fomos nomeados em fevereiro, vamos trabalhar em março com uma agenda que, de certa forma, não era muito clara. Eu confesso que entrei neste grupo convencido que tinha sido nomeado, escolhido para preparar e ajudar a programar uma avaliação das unidades de investigação clássicas. Isto tinha a ver com o facto de eu ter estado envolvido na avaliação de 2002 2004 e estar nesse mesmo grupo um colega que tinha passado, digamos, o facho, que é o Cláudio Sunca, que coordenou a avaliação de 2007 das unidades de investigação. Portanto, foram as duas últimas antes desta nova fase, que acabou em 2014 e que correram totalmente bem. Então, pensava que era isso, essencialmente, a nossa missão, e era algo que nós tínhamos de fazer, porque já tínhamos feito. Portanto, era relativamente fácil. O problema foi depois. Percebemos que não era só isso, não era apenas a unidade de avaliação. Eles queriam que nós olhássemos para todo o sistema, embora centrados, o poema central fosse essa grande avaliação das unidades de investigação. Iremos falar disso nos próximos 5 minutos, mas não tem muito mais que isso. 6 minutos sempre. Devíamos debruçar-nos sobre todos os outros pilares da investigação, a saber, para além das unidades de investigação, e, sobretudo, muito importante, para além de fazer uma taxonomia de princípios que enquadradores desta investigação, depois focar nas unidades de investigação, mas não esquecer também as bolsas, as tradicionais bolsas, os projetos, como este projeto que estamos a falar hoje, e os contratos de doutorados. O último exemplo disso foi os concursos de investigador FCT, mas tinha havido outros anos, pela ciência, etc. Isto complicou o processo, mas ainda assim era fazer parte da nossa experiência. Todos nós tínhamos estado envolvidos, a vários títulos, em avaliações desta natureza. Não era nada diferente. No meio disto, começámos a ouvir falar em coisas, elas sim, verdadeiramente novas para nós. Uma delas foi as unidades de investigação baseadas na prática. E depois, um pouco mais à frente, ao lado, os laboratórios colaborativos. E aí o nosso território mapeado e conhecido tornou-se uma terra incógnita. Portanto, nós estamos a entrar em terra não conhecida. E estamos a entrar em terra não conhecida. O que não facilitou, obviamente, o trabalho deste grupo, mas, por outro lado, levantou estas questões, e não são as únicas, por exemplo, no meio disto tudo, levantam outras questões laterais, que não nos interessam muito, como o que são os laboratórios associados, o que é a avaliação dos laboratórios associados, o que deve ser dos laboratórios associados. Isso também deve ser analisado na perspectiva da avaliação integrada. Antes de terminar, eu quero dizer 2 ou 3 coisas que me parecem relevantes para esta sessão. Em primeiro lugar, que no conjunto de princípios que nós achamos que devem nortear a avaliação, e não vou agora referi-los, são muitos, mas há um que é essencial para a operação das avaliações, que é o princípio
admissão, da valorização e da compreensão da necessária diversidade dos modos de fazer a investigação. Ou seja, o nosso principal desafio é perceber o valor intrínseco de fazer uma investigação distinta do modo de investigação que estamos habituados. Isto pode parecer muito fácil para certos públicos, mas para nós que estamos formatados, por exemplo, no meu caso, estava a pensar que fazer a avaliação da nossa investigação puras e duras, perceber isto é muito importante. Isto decorre aqui de um conjunto enorme de situações, muitas delas estão aqui muito bem identificadas pelo Eduardo, de perspectivas que são diferentes, uma das quais, que é essencial, é sairmos de uma avaliação baseadas em métricas, sobretudo em métricas que sejam redutoras para o objetivo principal da admissão da bondade da diversificação dos campos de investigação. Portanto, as métricas não são desprezíveis, não são sequer desprezáveis nem desprezíveis, têm o seu valor, são um ponto de partida, com certeza estão lá, permitem-nos perceber alguma coisa, mas não são o ponto de chegada, nem são, sobretudo, o ponto principal. A avaliação tem que ser muito mais contextual, tem que ser muito mais aberta, tem que ter em linha de conta todos estes desafios que aqui foram listados e tem, sobretudo, perceber que os conteúdos e os objetivos são o que marcam verdadeiramente, são a pedra de toque do resultado da avaliação. Eu não tenho tempo para entrar em pormenores, mas gostaria de ainda ter tempo para dizer o que é que me vem a seguir. O que me vem a seguir para nós, no programa que nos pedimos nisto, fizemos uma pequena apresentação de conta da Rada no final de agosto, de setembro. Vamos agora começar um período até dezembro da apresentação do relatório produzido e que indicamos ao Ministro em final de julho. Esta é talvez a primeira reunião pós-entrega do relatório que tenho tempo para falar, tenho a oportunidade de falar numa audiência com esta dimensão. Vamos fazer isto em muitos sítios do território, universidades, centros de investigação, politécnicos, instituições de qualquer natureza. Vamos receber feedback, estamos a falar de todo este tipo de avaliação, depois vamos atualizar o relatório e a ideia é começar o processo, pelo menos de dados de investigação, alguns no primeiro semestre do próximo ano. É um trabalho longo que demora a programar isso, está seguramente bem mais que um ano, possivelmente 1 e 2, mas que deverá ter que ser feito por forma a podermos ter um novo ciclo a partir de 2018. E é neste processo que, entre aspas, a complicação destas novas unidades e a desejável articulação entre esta avaliação com igual rigor, com igual seriedade, mas sensível à necessária diversidade, tem que acontecer. E por isso, situações como esta, oportunidades como esta, de estar aqui no técnico de Rio Maior, aprendendo em conjunto com os colegas o que é esta nova forma de fazer investigação, nova para nós, é um passo necessário para que esta inevitável articulação dos diferentes modos de fazer investigação possa acontecer com pouco sobressalto. Muito obrigado pela vossa atenção e desculpa pelo tempo que nos roubamos.